Abrir a sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 144. E convido para que você se coloque em pé. Nós vamos ler esse texto da palavra do Senhor e vamos dar início ao nosso culto nesta manhã. Salmo 144, vamos ler apenas os primeiros versos. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção e o meu libertador. É o meu escudo, aquele em quem me refugio. Ele subjuga a mim todos os povos. Amém. Quero convidá-lo para lermos juntos a primeira frase deste versículo primeiro. Eu quero que você repita após mim na versão que eu estou lendo. Bendito seja o Senhor, a minha rocha. Vamos juntos? Bendito seja o Senhor, a minha rocha. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por Tua presença, pelo acolhimento da Tua casa, porque nesta manhã, Senhor, quando nós chegamos para Te louvar, cultuar o Teu nome, bendizer o Teu santo nome, nós sabemos que o Senhor quer trazer da Tua vida para as nossas vidas. Vem, Espírito Santo, falar aos nossos corações. Vem, Senhor, engrandecer o Teu nome no meio da igreja. Oh, Deus querido, vai nos inspirando em palavras, em canções, em gestos que realmente tornem o culto uma reunião que Te dê prazer, que Te dê alegria. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que a Tua presença seja tão intensa neste lugar, forte neste lugar, que o pecado seja confrontado. Ó Deus, que os limites, que a vida, que a rotina, que o dia a dia nos imprime, nos impõe, sejam confrontados agora em nome do Senhor Jesus, que toda a influência satânica, todos os intentos do inimigo, nosso adversário, sejam confrontados agora, Senhor, porque nós começamos esse culto em nome do Senhor Jesus, declarando a Tua palavra. O Senhor é bendito, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor nos treina e nos capacita para batalharmos. O Senhor é o nosso aliado fiel, nossa fortaleza, nossa torre de proteção, nosso libertador. Pai querido, o Senhor é o nosso escudo, por isso nós engrandecemos o Senhor e clamamos que neste lugar haja genuína liberdade no meio do povo de Deus. Nós sabemos que o Teu Espírito está neste lugar. Nós sabemos que a Tua presença é manifesta, Senhor, na reunião do Teu povo. Por isso sabemos que este é um lugar de plena liberdade. Vem falar conosco, Pai querido. Vem nos inspirar, vem nos confrontar, vem mover os nossos alicerces e implantar em nosso coração, em nossa alma, a Tua verdade, a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Juntos, irmãos e irmãs, vamos cantar um hino. É o hino de número 106. Vamos adorar ao Senhor com este hino, em nome de Jesus.
Nos altos céus, louvor a Deus ressoa de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome ilustre do seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, glórias rendamos que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados em meio ao brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, glórias rendamos que alcancem os céus. Aleluia! Esse é o convite que o Senhor nos faz, que nós possamos vir à presença do Senhor e render glória de tal maneira que a nossa adoração supere os limites físicos deste lugar. Glórias rendamos que alcancem os céus. Será que nós conseguimos prestar um culto ao Senhor desta maneira? Será que podemos cantar, orar, contribuir de tal maneira que o que fazemos aqui suba como aroma suave para o Senhor nosso Deus? Na força do Espírito Santo, sim. Eu quero convidá-lo a um tempo de confissão. Se você tem algo a confessar ao Senhor, confesse agora em oração. Se puder colocar-se de joelhos, faça isso em oração, em contrição. Fale com o Senhor. Fique à vontade, se você preferir assentar-se, mas esteja neste momento refletindo diante do Senhor. Como foi sua semana? Como foi seu dia? Que não haja pecado não confessado no meio do povo de Deus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos acolhe com tua maravilhosa graça. Que impressionante é o teu amor, Senhor. A tua palavra fala que o Senhor nos amou primeiro, e nisto o Senhor prova o teu amor para conosco, como está em Romanos capítulo 5, versículo 8. O Senhor prova o seu amor para conosco em que Cristo tenha morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Obrigado, Senhor, porque o teu perdão foi oferecido e nós recebemos, Pai querido, o teu perdão com arrependimento pelos erros, pelos limites, pelos equívocos, pelos pecados que agridem a tua santidade. Nós nos arrependemos, decidimos mudar e entregamos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Em pé, irmãos e irmãs, vamos louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor.
honra, toda a glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador, nosso Senhor, nosso Rei, o Rei eterno, o Rei imortal e que está presente em nossas vidas através do Teu Santo Espírito. Adora ao Senhor. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no Seu santuário.
cantar batendo palmas? Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, o digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade são diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Glória e majestade sejam dadas ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver.
Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aqui nós estamos ministrando toda a honra e todo louvor e toda exaltação. Aleluia. Os irmãos podem se sentar por um momentinho. Glória a Deus. Quero ler na palavra do Senhor alguns versículos do Salmo 24. Salmo 19. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. E poderia ficar lendo outros textos que falam que o Senhor é o Deus de toda a vida, é o Criador, é o sustentador da nossa realidade, da nossa existência, e nele nós confiamos inteiramente. E agora que nós vamos adorá-lo, trazendo as nossas ofertas, entregando os nossos dízimos, nós fazemos pensando nisso. Senhor, nós confiamos em Ti. Às vezes nós tentamos reter algumas coisas, pensando que isso vai ser lucrativo, bom para nós, e de repente qualquer uma situação vai e nos tira aquilo que nós, por nossa própria tentativa, nos esforçamos em manter conosco. Desafiados pela palavra do Senhor, confie naquele que é o dono de todas as coisas, é o Deus do ouro, da prata, é o Deus que não precisa. É muito importante que nós entendamos isso. Nosso Deus é o Deus que não precisa. O gesto da oferta, da contribuição, é um princípio que Deus deu para o nosso bem, para uma vida melhor, para uma vida mais saudável, para uma vida mais centrada naquilo que realmente tem valor, que é o nosso relacionamento com o Senhor nosso Deus. Fique em pé, vamos cantar mais um cântico. Enquanto cantamos esse cântico, aproxime-se do altar, traga seus dízimos, traga suas ofertas, adorando ao Senhor.
Aleluia. Oremos, queridos. Glórias ao teu nome, Senhor. Com alegria nós trazemos as contribuições que sustentarão este templo, a sua estrutura, os nossos campos missionários, seus obreiros. Obrigado, Senhor, pela generosidade que nasceu no teu coração e nos alcançou. Obrigado, Senhor, porque esse gesto supera em muito a razão, a tradição, supera aquilo que é natural, aquilo que é humano. O Senhor tem gerado esta generosidade no meio do teu povo, e nós clamamos, Pai querido, que cada promessa do Senhor que diz respeito a esse gesto de semeadura e de confiança venha se manifestar na vida, na casa, no trabalho, nos projetos, nos sonhos do teu povo. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós queremos saudar as pessoas, reconhecer as pessoas que estão na igreja pela primeira ou segunda vez. Se você é visitante aqui, por favor, coloque-se em pé. Nós gostaríamos de reconhecê-lo no culto. Temos algumas pessoas nos visitando pela primeira vez. São muito bem-vindos, tá? Em nome do Senhor Jesus, sintam-se em casa e muito à vontade para louvar ao Senhor, servir ao Senhor aqui. Quem está pertinho dos nossos visitantes, por favor, os saúdem por toda a igreja, né? Coisa boa é estarmos juntos. Glória a Deus. Aleluia. Se você está com o seu boletim na mão, por favor, abra o seu boletim. Quero enfatizar alguns dos nossos avisos. Eu quero começar lá pela pastoral, né? A pastoral tem um título, tem uma foto e tem um autor, e nenhum deles combina, né? Então, o bispo João Carlos é uma outra pessoa, eu sou uma outra pessoa, e o texto é de uma terceira pessoa. O texto é do Colégio Episcopal, né? É um texto da nossa pastoral dos bispos, e se bem que o nome do bispo João Carlos aqui cai bem, porque esse negócio dos 3 S's é coisa dele, né? Salvação, santificação e serviço. Tenho certeza que foi o dedo dele, né? Na influência, porque o Colégio Episcopal escreve e supervisiona esse trabalho das pastorais, né? E a minha foto fica bem aqui, não fica? Afinal, eu gosto muito do que está escrito, fui eu que escolhi o texto para nossa edificação nesta semana, um texto que fala de discipulado e fala da visão e da missão da igreja neste lugar. Uma boa parte da nossa comunidade não está conosco no culto nesse final de semana porque está no Usa-me, que é um encontro distrital de unidade, santidade e avivamento. Esta é a sigla do Usa-me, unidade, santidade e avivamento metodista, ali na chácara da Quadrangular, ali em 4 Barras. Eu estava lá até agora há pouquinho, até 1 da manhã mais ou menos, e o negócio estava fervendo lá, estava uma bênção, né? A nossa clã, em sua maior parte, está lá participando, mais algumas pessoas da comunidade, e tenho certeza que ouviremos muitas histórias desse evento de consagração e santificação do nosso distrito, né? Hoje à noite teremos batismo. Então, você que tem o hábito de vir no culto da manhã e não vir no culto da noite, nesta oportunidade nós te chamamos para você vir testemunhar o nosso culto de batismo e recepção dos novos membros, tá bom? E uma última vez o que eu quero destacar, depois você lê os detalhes do boletim, mas é que a classe de discipuladores está iniciando 2 módulos, que é o Fundamentos da Fé e o módulo da Visão do discipulado. Estes módulos começaram no domingo passado, hoje tem um intervalo por conta do congresso, mas no domingo que vem, então, tem a segunda aula. Se você não começou, ainda dá tempo de você começar a participar
das nossas classes de discipuladores. Amém, queridos? São esses os destaques que eu quero fazer. Se algum líder nosso lembra de algum outro que é necessário, levante a mãozinha. É isso, né, Denise? Muito bem. Quero convidá-lo para meditarmos num texto da Palavra de Deus, em João, o Evangelho, no capítulo 8. E eu tenho muito apreço em compartilhar com a igreja neste texto da Palavra de Deus, pois foi um texto que marcou, mesmo sem clareza de processos, de estratégia, mas um texto que marcou muito o início da minha caminhada ministerial, e eu quero então ler de novo com a igreja, conversar novamente com a igreja e compartilhar os desafios que esta palavra traz para a comunidade IMCC, a Igreja Metodista Central aqui em Curitiba, e também individualmente. Você talvez não participe, esteja passando por aqui, você vai perceber que esta palavra é uma palavra que traz desafios para as nossas vidas como membros do corpo de Cristo. Então vamos ler a partir do verso 31 e leremos até o verso 47. João 8:31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre em casa, o filho sim, para sempre. Se o filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual é a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele, o diabo, profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus, por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, nosso Pai de amor, obrigado mais uma vez pela Tua palavra, pelo ensino que é dispensado
as nossas vidas todos os dias. Nos ajuda agora, Senhor, a adequarmos o nosso caminho, a nossa mentalidade, o nosso jeito de ser, a proposta eterna que o Senhor nos faz mediante o Senhor Jesus na sua palavra. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, há cerca de 15 anos atrás, eu fui então convidado para ministrar num encontro, e era uma fase em que eu ainda tinha muita dificuldade com o microfone, muita dificuldade com o público, e não que hoje seja muito mais fácil, viu? Então, na oportunidade, eu buscando aquilo que deveria compartilhar com aquele grupo, um grupo de cerca de 400 jovens, eu parei nesse texto, e esse texto mexeu comigo por algum tempo, e então, depois de refletir, trouxe meu entendimento, o desafio da palavra para aquele público naquele dia. Foi um dia muito gostoso, muito abençoado, e desde então, esta leitura tem me acompanhado de uma forma diferenciada, e hoje, mais do que antes, eu vejo que esta leitura, ela tem sido traduzida por outras pessoas, outros pregadores, escritores ao redor do mundo, dentro da perspectiva do discipulado. Porque quando Jesus, aqui nesse duelo retórico, ele fala algumas coisas, ele fala não somente para convencer os seus ouvintes daquele momento, de alguns conceitos, mas ele fala para as gerações futuras, da lógica do reino de Deus, dos princípios espirituais que estão disponíveis a todos nós. E uma das palavras reveladas e acompanhada de outra do capítulo 6, traz grande desconforto para o público que ouve Jesus ali pessoalmente. Jesus, no capítulo 8, versículo 12, disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Se para nós é tranquilo ouvirmos esta revelação, e é tão tranquilo que às vezes nós não nos incomodamos com ela e também não aproveitamos o melhor dela, o entendimento mais consistente do que essa revelação, para os ouvintes de Jesus foi complicado. E eu coloco esta afirmação ao lado daquela outra que no capítulo 6, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida. E vai falando com as pessoas que aquele que não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem aliança comigo, não participa do reino de Deus. São verdades, queridos, que no nosso contexto de cristianismo, de tanto tempo de história, de conflitos, de quedas, de apatia e renovações, são frases assim que nos caem bem e fazem parte do contexto religioso, mas imagine você, os ouvintes de Jesus, ali, ouvindo um carpinteiro nascido na cidade vizinha, dizendo: eu sou a luz do mundo. É bastante coisa, é difícil, né? É difícil até para alguém que hoje ouve essa frase e fala assim: mas quem que está falando, por que está falando, quando que está falando? Tem que fazer perguntas. E os ouvintes de Jesus tiveram muita dificuldade. Mas nós sabemos que o ministério de Jesus, ele tinha ensino e tinha poder. E então algumas pessoas tinham dificuldade de entender o ensino, mas rendiam-se às manifestações de poder, umas bem
diferentes, algumas mais rotineiras e simples, né? O Natanael, ele se rende ao senhorio de Jesus, quando Jesus fala assim: Natanael, antes que você viesse para cá, eu te vi debaixo da figueira. E ele falou assim: puxa vida, é Deus aqui. Nossa, ele foi fácil, né, de se converter, né? Agora, teve gente que viu Jesus curar leproso e fazer outras coisas mirabolantes, impossíveis aos olhos humanos, e então se convenciam e diziam: só pode ser de Deus, como Nicodemos. Ninguém faz as obras que tu fazes se Deus não for com ele. Quando Jesus, em João 6, declarou que ele era o pão da vida, as pessoas disseram: dura esse discurso, e começaram a abandonar, e foram embora. E algumas pessoas também, na atualidade, quando entendem a vocação que Jesus nos propõe, eles vão embora, eles não querem esse evangelho inteiro do Senhor Jesus, e vão embora, e foram embora. E daí Jesus, que não tem crise de liderança, não tem crise de autoestima, ele é muito consciente de quem ele é, ele olha para os 12 e fala assim: vocês também não querem ir embora? Podem ir, eu não tenho problema com isso. E Pedro responde: para onde iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Pois bem, irmãos e irmãs, quando eu chego em João 8:31, eu vejo um fim de culto, um fim de conferência, um fim de reunião, um fim de conversa. E depois de grandes sermões e sermões extremamente desafiadores, Jesus passa a falar com um grupo de pessoas seleto. Pois em João 8:31, a Bíblia diz que Jesus falou agora aos judeus que haviam crido nele. Jesus começa a conversar com quem acreditou. Isso me faz perceber que a multidão havia já se dissipado e ficou um grupo menor. Não sei quanto de gente ficou, mas um grupo menor ficou. E Jesus fala então aos judeus que haviam crido nele. Preste bem atenção nisso. A Bíblia mesmo declara que Deus não faz acepção de pessoas. Amém? Cremos nisso, né? Cremos que o nosso Deus é um Deus que não faz distinção de pessoas. Mas as pessoas fazem distinção de pessoas. E aqui há uma separação entre pessoas que acreditaram e pessoas que não acreditaram. E as pessoas que acreditaram ficaram para ouvir mais do Senhor. E querido, aqui eu já percebo uma palavra extremamente desafiadora para nós, porque as pessoas que querem mais de Deus terão mais de Deus, e não é Deus que está falando: este é preferido e aquele é preterido. Não, são as pessoas que estão dizendo: eu quero mais de Deus, eu quero ler mais da palavra, eu quero estar mais na igreja, eu quero orar mais. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se permanecerem na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ora, eles já tinham acreditado, vamos usar a expressão convertido, eles já tinham se convertido. Talvez, a título de ilustração, posso dizer que eles tinham se batizado. Tá bom, eu acreditei, é isso que eu quero para a minha vida, me batizo, sou membro dessa igreja, eu continuo com Jesus. Mas Jesus me dá uma outra revelação, dizendo que eles ainda não eram discípulos, eles ainda eram membros de igreja. É lógico que já faziam parte de um grupo selecionado pela fé de cada um. E então eles começam a congregar, e Jesus fala assim: ok, vamos congregar, mas tem um nível de entendimento que vocês precisam tomar e fazer parte, que é o nível de
permanecer nas Escrituras. E ninguém vai permanecer nas Escrituras sem entender as Escrituras. Querido, preste atenção. O desafio de Jesus para as nossas vidas não é permanecer na igreja. Permanecer na igreja é uma atitude mínima de pessoas que falam assim: na igreja eu leio, eu estudo, eu compartilho, eu trabalho, eu oro por alguém, alguém ora por mim, eu ando junto com outros. Mas Jesus traz o desafio de permanecermos na sua palavra, nas suas revelações. Que revelações? As grandes, ou todas, mas as grandes que eu destaquei nesta manhã são: eu sou o pão da vida, quem se alimenta de mim, este tem vida. Eu sou a luz do mundo, quem anda comigo terá a verdadeira luz. Não é iluminado por natureza, não nasceu iluminado, não, ele é iluminado porque está perto da luz, por isso anda a luz. E então, a preciosidade, que é o nosso desafio, o desafio da palavra nesta manhã, de que Jesus diz que nós conheceremos a verdade que liberta. Conhecer a verdade que liberta, meu irmão, minha irmã, não é coisa para um acidente de percurso. Não é coisa que acontece porque você está passando e veio na igreja e foi num dia de muita inspiração do pastor, do ministro de louvor, e você conheceu verdades. As verdades que libertam são verdades perseguidas, buscadas, desejadas. A área das nossas vidas, dos nossos relacionamentos, há crises do teu coração com respeito a perguntas que ninguém sabe responder, que serão reveladas a você no processo de discipulado. Pastor, como é que é esse processo de discipulado? É um processo em que você crê em Jesus e começa a desejar mais dele. E aquilo que Ele te fala alimenta a tua vida e você permanece na palavra que vem dEle. E isso te faz tornar-se uma pessoa que precisa, que se alimenta, que busca ouvir mais de Deus todos os dias. E esse ouvir mais de Deus todos os dias vai concedendo a você chaves de libertação em áreas da sua alma, da sua existência, das suas relações interpessoais. Que eu sei que tem coisas e crises que nós vivemos e que seria muito bacana que fossem resolvidas num apelo em que você vem para o altar e o pastor, o intercessor, põe a mão na sua cabeça e repreende o mal e o mal sai. Mas querido, eu tenho muita convicção de que há áreas das nossas vidas que serão libertas a partir de uma caminhada comprometida. Há revelações que Deus não vai entregar a nós num sermão, num domingo, num sermão de culto público de evangelização. A palavra de Deus nos convida a sermos perseguidores daquilo que o Salmo 26, 25, não lembro, 14, que chama de os segredos de Deus, os mistérios de Deus. E a palavra fala que são para aqueles que o temem, são para aqueles que o perseguem, para aqueles que o buscam. Há coisas em Deus
que Deus quer revelar para a sua vida, e Ele está ansioso para revelar para a sua vida, há expectativa de revelar para a sua vida, mas você precisa trilhar esse processo em que crer só é o início, só é o começo, e então eu me firmo naquilo que eu criei e começo a buscar entendimento que vai trazer libertação e transformação. Eu ilustro esta realidade falando de um princípio que nós gostamos de citar, que está no livro do Josué, no capítulo 24, quando Josué faz aquele apelo para o povo: olha, decidam quem vocês vão seguir, se é o Senhor que vocês vão seguir, pois bem, se é os deuses desta terra, pois bem, vocês são livres, mas vocês têm que escolher, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E alguns tomam este versículo para dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor, como a grande declaração no processo de ganhar os seus para Jesus. Não, está escrito na Bíblia: eu e minha casa serviremos ao Senhor, e você declara e declara e declara isso, e vão se passando os anos, vão se passando os dias, e as pessoas vão ficando cada vez mais distantes de Deus, e os familiares não se convertem, e você pergunta: Deus, o que está acontecendo? Está aqui, eu li, é promessa do Senhor, por que o povo não está se convertendo? Porque, meu irmão, minha irmã, verdades reveladas precisam ser perseguidas. Deus não te deu um versículo bíblico para ser declarado, profetizado dessa maneira, sem associar a outros comportamentos. Há transformações nas nossas vidas, há revelações para as nossas vidas que darão acesso a ganhos que só existem num nível de comprometimento mais profundo com o Senhor. Agora, irmãos e irmãs, eu peço que você entenda isso com muita graça, tá? Então, tenha paciência um pouco comigo, porque eu vou usar só o texto, e que isso nos sirva de inspiração para a nossa prática, porque muitas vezes nos parecemos com aqueles que argumentam com Jesus. E Jesus, você pode perceber, ele não é muito argumentador. Não são muitas as vezes que no Evangelho nós vemos Jesus defendendo e até falando assim: galera, como é que vocês não me entendem? Na versão da linguagem de hoje é isso que Jesus disse: como é que vocês não estão me entendendo? O que está acontecendo? Mas no texto que se segue, nós vemos pessoas discutindo com Jesus por não compreender aquilo que Jesus lhes propusera. E uma das afirmações doloridas que Jesus libera é quando eles falam assim: nós somos filhos de Abraão, nós somos filhos de Deus, não somos bastardos. E Jesus confronta aqueles homens, dizendo: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Na versão da linguagem de hoje, vai estar numa outra conjugação verbal dizendo: se fosseis filhos de Abraão, vocês fariam as obras de Abraão. Jesus está confrontando aquelas pessoas do seu tempo, dizendo assim: vocês estão enganados. E, meus irmãos, mais uma vez eu argumento desta forma, que Deus nos dê graça para quando o Senhor nos confrontar, a gente não fique batendo boca com o Espírito Santo e talvez digamos assim: Deus, tem misericórdia de mim, o que eu não estou entendendo, me ajuda a entender. Façamos como os discípulos, entendemos um tanto, o que não entendemos, ajuda-nos na nossa falta de fé.
mas que não sejamos como aqueles que batem boca com Deus, dizendo: Deus, o Senhor não está entendendo. E Jesus fala assim: Abraão não foi homicida, mas vocês procuram me matar. Faz sentido, líderes judeus? Está entendendo que não combina a declaração de fé de vocês com a atitude de fé de vocês? Somos filhos de Deus. Não são filhos de Deus, porque se fossem filhos de Deus me amariam. Confronto, dolorido confronto, mas está na palavra para nos desafiar a andarmos com o Senhor no nível de entendimento. Jesus chega neste duelo retórico ao extremo de declarar: vós sois filhos do diabo, porque ele é mentiroso, faz do que lhe é próprio, e vocês que estão concordando com as atitudes dele, estão se fazendo também filhos dele. Irmãos e irmãs, eu quero convidá-lo a perseguir as verdades reveladas pelo Senhor. Você que já recebeu a maior delas, a verdade de que Cristo é o mistério revelado nas gerações, se nos entregue, que é o poder do Evangelho, que você possa então permanecer nesta revelação e tornar-se discípulos do Senhor Jesus, porque os discípulos conhecerão a verdade. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E queridos irmãos e irmãs, que esta palavra gere em nós aquele desconforto a respeito das áreas, quer pequenas, quer grandes, que ainda não experimentaram genuína libertação, quer seja na nossa alma, quer seja no nosso caráter, quer seja nas nossas relações. Deus tem verdades, chaves que vão abrir portas para você ser vitorioso, para você ser cheio do amor, ser cheio do Espírito. Fuja de afirmações como aquelas que, abre aspas, eu sou assim, não, por favor, não estou pensando em ninguém mesmo, né? Mas tem gente que é meio nervosinho e fala assim: não, isso é o sangue de espanhol. Não sei se alguém aqui é espanhol ou não. Sangue de espanhol, sangue de italiano, né? Enfim, se algum desvio de caráter ainda persegue a sua vida, diga assim para Deus: Deus, o sangue de Adão ainda me persegue, mas eu quero o sangue de Cristo nas minhas veias. Eu quero a vida do Senhor Jesus. Nós vivemos numa sociedade extremamente viciada. E se nos escandalizamos com as pessoas que estão viciadas no crack, ou no álcool, ou no tabaco, deixamos de lado as pessoas que são viciadas em pornografia, pessoas que são viciadas em chamar a atenção, pessoas que são viciadas em ganhar dinheiro,
pessoas que são viciadas em si mesmas, a ponto de não conseguir olhar para ninguém necessitado perto dele. Jesus tem vitória para cada uma das suas dificuldades, dos seus limites. Há pessoas viciadas em falar mal, literalmente não conseguem segurar um comentário, não conseguem segurar uma crítica, não respeitam superiores, não respeitam autoridades. Na verdade, o nosso tempo é assim, ninguém respeita ninguém. E Jesus vem dizer para nós que se conhecermos a verdade, ela vai nos libertar dos nossos vícios. Você que já, pela graça do Senhor, creu em Jesus, a palavra de Deus nos desafia, mais uma vez, nesta manhã, a ficarmos por perto, porque tem mais. Amém, queridos? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: fica por perto, meu irmão. Fica por perto. Fica perto de Jesus. Gostoso, né? Fica perto de Jesus, tem mais. Fique firme nas verdades já reveladas que você conhece, porque outras ainda serão mostradas a você, e estas verdades produzirão uma vida aqui, que você acha que só é possível lá. Quero que você entenda isso. Há algumas coisas nessa vida que são tão difíceis em nós e no ser humano, que a gente já joga para o céu, né? Fala assim: aqui é assim mesmo, mas no céu vai ser tudo diferente. Como diz um amigo meu, né? No céu todos seremos magrinhos. Né? Tem gente que enfrenta lutas na sua realidade, na sua vida, que ele fala assim: não, aqui é assim, mas no céu será diferente. Querido irmão, querida irmã, a palavra de Deus nos convida a trilharmos um processo em que aquilo que nós desfrutaremos lá já é possível aqui. Quando Deus, na sua palavra, pelos lábios de Pedro, diz: sede santos, porque o vosso Pai Celestial é santo. Todos nós jogamos isso para o céu, todos nós. Jogamos para o céu, dizendo: Deus, no céu você é santo, porque aqui é brabo. Deus, por suas revelações, pela revelação das suas verdades, nos faz desfrutar aqui aquilo que nós, com alegria e plenitude, desfrutaremos na eternidade. Eu convido você a curvar tua cabeça para um tempo de oração. Quero convidar o Kleber para ministrar a gente no teclado, por favor. Tenha um tempo de oração. E se há desafios tremendos desta palavra de Deus, me desafia, todos os dias que eu lembro dessa palavra, ela me desafia. Eu tenho a alegria de dizer para você que ela desafia cada um de nós na fase que estamos. Talvez você esteja ouvindo pela primeira vez que Jesus é o caminho da salvação. O desafio é que você então entregue a sua vida a Jesus. Talvez um dia você acreditou em Jesus, entregou a sua vida, disse assim para Deus: Deus, o Evangelho faz sentido, eu creio de todo o coração, e passou a congregar. E a palavra de Deus nesta manhã vem dizer: ok, permaneça entre os que creem, mas tem mais. Deus não nos convida a sermos membros de igreja.
Deus nos convida a sermos discípulos. Se você tem todos os dias na sua devocional buscado ouvir a voz de Deus, tem orado pedindo a sua ajuda, eu convido você, a partir desta ministração, a orar da seguinte forma: Deus, revela-me os teus desígnios, revela-me segredos que trazem vitória, revela-me os segredos que fazem com que eu tenha um caráter aprovado, revela-me verdades, revela-me as verdades que libertam. Senhor, eu tenho tido uma vida financeira complicada, isso esquenta muito a minha cabeça e me preocupo mais com isso. Revela-me os segredos que libertam. Querido Deus, nosso Pai de amor, revela-nos os segredos para relacionamentos saudáveis. Eu oro, Pai querido, pela Tua igreja, para que enquanto a Tua igreja estiver com o livro aberto, com o coração aberto, que cada um dos Teus filhos possa perceber o Teu amor, as Tuas revelações. Entrega, Senhor, aos Teus servos e servas chaves de verdades que tiram as cadeias da alma, Senhor, que tira o amargor do amargurado, que, Senhor, sara a ferida do ferido. Pai querido, nós cremos que está tudo na Tua palavra. Oh Deus, livra-nos de um entendimento superficial, de que a verdade que liberta é só vir à igreja e dizer que Jesus é Senhor. Livra-nos disso, Senhor. Nós sabemos que o Senhor é Senhor das nossas vidas, para que vivamos conforme os desígnios eternos do Senhor. E aquele que clama, Pai querido, e que nesta manhã se compromete a andar contigo, que o Senhor abençoe com a firmeza das Tuas revelações. Nos perdoe, querido Deus, nosso Pai de amor, porque muitas vezes nós discutimos com o Senhor e argumentamos, ainda não entendemos tudo, mas naquilo que nós não entendemos, pedimos que o Senhor nos ajude a continuar crendo. Produz na Tua igreja este coração ensinável, para a glória do Senhor. Amém. Amém, queridos. Recebemos a palavra do Senhor. Aleluia. Nós vamos, antes de encerrar o nosso culto, orar pelas pessoas que estão doentes, orar pelas pessoas que estão vivendo luto, as pessoas que estão passando por necessidades. E se você está vivendo uma enfermidade e está aqui na igreja hoje, eu convido você para que venha até o altar, ajoelhe-se. Quero ungir a sua vida nesta manhã. Os enfermos, nós vamos ungir os enfermos e vamos ungir também as pessoas que você fala assim: pastor, eu não estou doente, mas alguém da minha casa está doente e não está aqui. Vem aqui, tá bom? Faça isso agora, em nome do Senhor Jesus. A igreja, coloque-se em pé. Você que está doente e quer vir à frente receber esta oração. Nós estamos aqui então praticando um princípio de Tiago, capítulo 5, que fala: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros, unja com óleo, e a oração da fé vai trazer cura, salvará o enfermo. Vamos levantar um clamor. Você que está nos bancos, continue orando enquanto eu estou ungindo as pessoas. Se Deus trouxer nomes para você, diga: Deus, em nome do Senhor Jesus, eu apresento para a glória do Teu nome
a cura, a libertação. Senhor, se alguém está trazendo ao altar algum problema que é diferente de enfermidade, o Senhor conhece. Agora, querido Deus, nós confrontamos essas enfermidades e declaramos cura, uma unção de cura neste lugar. Por favor, igreja, continue orando enquanto nós ungimos. Continue orando, meu irmão, minha irmã. Em nome do Senhor Jesus. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Estes sinais acompanharão os que creem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vai gerando neste lugar, Senhor, fé. Vai gerando no meio do povo esta fé. Nós te repreendemos em enfermidade, espírito de enfermidade, toda a ação do maligno, receba agora o confronto da palavra do Senhor, e nós ministramos uma unção de cura, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, que de maneira sobrenatural, com o teu poder, com o teu amor, o Senhor visite agora a casa, o leito de enfermidade daqueles que estão aqui representando alguém amado, alguém que eles estimam, por quem clamam. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que a autoridade que o Senhor concedeu à igreja agora possa trazer glória ao teu nome, glória ao teu nome. Engrandece o teu nome, Senhor, pela vitória na vida do teu povo, em nome do Senhor Jesus. Também, querido Deus, nós clamamos por conforto,
nós clamamos por direcionamento, nós clamamos por alívio para aqueles que vivem aflições nos seus relacionamentos. Intervém, Deus. Glorifica o Teu nome na vida do Teu povo, e que o amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo seja sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, desde hoje para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Nós vamos nos saudar na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você veio para conversar com o pastor sobre o batismo, fique